Nós vamos estudar agora a demonstração que foi feita para o componente. Então aqui dentro do ACBR ponto que você está recebendo, existe aí uma pasta demo, onde nós temos a demonstração. Essa demonstração ela deve ficar disponível lá no ACBR dentro da pasta exemplos. Aqui ó, dentro de exemplos, então vai ter aqui uma CBR ponto e aí vai ficar a demonstração, tá? Então deixa eu abrir essa demonstração aqui. Demo.dpr. Aí está a demonstração. Uma demonstração bem simples, né? Tenho aqui 3 guias. A primeira é do arquivo AFD, onde eu processo o arquivo AFD. A segunda é a do arquivo AFDT, onde eu gero esse arquivo. E a terceira do arquivo ACJF, onde esse arquivo é gerado. Nós temos aqui na pasta da demonstração um arquivo AFD para teste, né? Apenas para nós processarmos aí esse arquivo, tá? Vou voltar aqui no Delphi. Veja que eu tenho aqui o componente ACBR ponto. É através dele que nós vamos executar aqui os nossos exemplos, tá? Então primeiro vamos analisar o processar arquivo AFD. Veja que eu tenho apenas os 3 métodos, são os métodos dos 3 botões. O primeiro método é o processar arquivo AFD. O que é que ocorre nesse método? Eu chamo o OpenDialog, que está para abrir o arquivo. O usuário então seleciona o arquivo a partir do OpenDialog e eu carrego esse arquivo. Eu chamo o método processar arquivo AFD, passando o arquivo como parâmetro, e carrego isso em .afd. Esse método processar arquivo, ele lê todos os registros do arquivo e retorna um .afd. Então eu já carrego os dados do arquivo dentro de .afd do componente ACBR ponto. A partir de então eu posso trabalhar com os dados do ACBR .afd e fazer o que eu quiser com eles, né? E posso persistir no banco de dados, né? No meu caso aqui, eu vou exibir esses dados no memo, tá? Então, inicio aqui, olha, no memo 1, que é esse primeiro memo aqui. Cabeçalho, eu pego acbr .fd, cabeçalho, campo 1, campo 2, campo 3 e por aí vai, até imprimir todos os campos de cabeçalho. Depois eu parto para o registro número 2, né, o registro dos dados da empresa. Aí a mesma coisa, né, pego aqui todos os campos do acbr .fd, registro 2, campo 1, campo 2 até o campo número 9. Daí chega o registro 3. O registro 3 é uma lista, né? Na verdade eu vou ter uma quantidade de registros 3 dentro do meu arquivo de testes. Se eu retornar aqui no arquivo de testes, aqui é o número do registro, ó. Então veja, eu tenho um registro 1, registro 2 também aparece só uma vez, registro 5 já tenho alguns, registro 3 também tem alguns, né? Então eu tenho uma lista de registros 3. O que é que eu faço então? Eu crio um laço aqui, olha, em acbr.fd registro 3.count, porque registro 3 é um registro 3 list, né? Lembrando que é uma lista. Tá? Então eu faço um laço nessa lista e para cada item do registro 3 eu pego os dados e imprimo no memo. Tá? Mesma coisa eu faço para o registro 4, que é o ajuste do relógio. Mesma coisa para o registro 5, são os dados do empregado. Registro 3 é a marcação de ponto, né? E o registro 6 é o trailer. Então, assim como eu fiz nos registros 1 e 2, que é o cabeçalho e o registro 2, no registro 3 eu pego apenas
o acbr.fd.trailer, campo 1, campo 2, aí todos os campos, né? Sendo que os campos de 2 a 3 eu tenho que fazer aqui um tratamento porque eles são do tipo inteiro, tá? Legal, então vamos executar e observar o funcionamento disso daí. Processar arquivo fd. acbr.demo, aqui ó, fd teste, abrir e aí está. Ele já processou aí o arquivo AFD. Tá aqui os dados do cabeçalho, os dados da empresa e aí vem os dados de marcação. Tá? Aqui a primeira marcação, a segunda marcação, a terceira, a quarta, a quinta, e tem várias marcações. Tá? 16 marcações no total. Depois vem aí o ajuste no relógio, né? O registro 4. Aqui foram 17 marcações no caso, porque nós começamos contando da 0, né? Isso, ajuste do relógio, apenas 1. Alterações nos dados do empregado. Nós temos 9. Né? E aqui no final a contagem. Tá? Quantos registros? 2, 1. Quantos registros 3? 17. Quantos registros 4? 1. Quantos registros 5? 9. E aí o campo 6, que é um 9 mesmo que nós já imprimimos nesse campo, tá? Então tá aí, processamos o arquivo EFD com a ajuda do componente que nós criamos do ACBR ponto, né? Vamos analisar então agora o segundo procedimento, que é o de gerar o arquivo AFDT. Eu vou criar aqui um contador. Esse contador é apenas para eu fazer aqui alguns testes com ele, tá? A gente vai ver para que é que ele serve. Então veja, eu tenho aqui o contador primeiramente igual a 1. Aqui eu seto os dados do cabeçalho, né? Veja que eu não preciso criar um cabeçalho, criar os componentes em si, o ponto .fdt em si, né? No que eu chamo o acbr ponto .fdt cabeçalho campo 1, automaticamente o componente já está criando lá os objetos lá por dentro, criando e destruindo, como nós vimos, né? Então tá, cabeçalho campo 1, eu passo o contador. Né? O que é o campo 1 do cabeçalho do AFDT? Vamos relembrar. Documentação. Aqui, ó, é o sequencial de registro no arquivo. Então, o meu contador vai servir para isso, para eu testar qual é o número, né? Na realidade, para eu fazer esse sequencial, tá? Então, eu incremento aqui o contador. Na verdade, o contador ele começou com 1, então eu já imprimo o contador aqui. Legal? No campo 2, eu setei 1. O que é o campo 2? É o tipo de registro, é o mesmo. No campo 3, eu também setei 1. É o tipo do empregador. Como eu estou colocando aqui os dados da T2TI, pessoa jurídica, CTI1, 1 para CNPJ. Legal? No campo 4, o campo 4 é o CNPJ, então eu vou pôr a informação que está aqui no Label Edit 1. Label Edit 1. O que é o campo 5? CEI do empregador. Colocar a informação que está aqui no Label Edit 2. E assim sucessivamente, né? Campo 6, razão social. Pego a informação que está no Label Edit 3. Campo 7, data inicial, e campo 8, data final. Então, a data inicial aqui, ó, data final aqui, data inicial, data final. Campo 9 e campo 10, ele está pegando data de geração do arquivo e hora da geração do arquivo. Para não fazer nenhum tipo de tratamento, eu estou apenas pegando a data que já está disponível aqui em data inicial. E a hora eu estou colocando estaticamente como 15 horas, tá? Legal. Isso eu informei ao componente. Agora eu vou imprimir isso no memo. Né? Como é que eu faço? Memo 2, que é esse segundo memo aqui. O memo 1 é o da primeira guia, né? Então, memo 2, campo 1 do cabeçalho, .fdt.cabeçalho.campo 1. E aí o procedimento
igual, né, bem parecido com o que eu fiz aqui para o AFD, tá? Perfeito. Então, carreguei os dados do cabeçalho do FDT e mostrei no memo. Agora vamos carregar os dados de detalhe, né? O detalhe do AFDT, aqui estão, aqui está o layout e as explicações do que é o detalhe, tá? Tem o incremento contador, vou carregar 11 detalhes, de 0 a 10, tá certo? Incrementei o contador com um novo registro, né? Então já crio um novo registro aqui, ó. Lembra o que é que faz o new, né? Ele cria um registro 2 e inclui esse registro na lista. Legal? Então com ele, o que é que eu faço? Campo 1 é o que tem contador, porque o campo 1 é o sequencial, né? Campo 2 é 2, porque é o tipo do registro. Campo 3 eu vou colocar o que está em Label Edit 4. O que é que tem mesmo em Label Edit 4? É a data inicial. O que é que pede o campo 3 aqui? Data da marcação do ponto. Tá, peguei ali da data inicial. Tá certo? E no caso você estaria pegando isso, vamos dizer, de uma tabela do banco de dados que tem as marcações de ponto com o devido tratamento, né? O campo 4 ele solicita o horário de marcação do ponto. Então eu fiz um teste aqui, olha. Se for par, imprime 8 horas, se não, imprime 12. Ok? O campo 5 ele vai imprimir o I. O que é o campo 5? É o número do PIS. Tá? Então ele vai imprimir o I. 0, 1, 2, apenas para constar. O campo 6 é o número do relógio. Colocando aqui uma string número relógio. O campo 7 é para informar se é entrada ou saída. Então eu faço o mesmo teste. Se for par, entrada, se for ímpar, saída, tá? Campo número 9, para informar se o registro é original, se foi incluído, se foi pré-assinalado. Estou informando sempre original. Depois que eu informo isso para o componente, a CBR ponto, eu imprimo os dados do componente no memo. Ok? E finalmente eu chego aqui na última linha do memo. Perceba que eu não informei os dados do trailer, né? Porque eu não estou carregando o arquivo, eu estou gerando o arquivo. Então o trailer é feito automaticamente pelo componente, tá? Quando eu chamar aqui o acbr.save-file.txt afdt, ele vai salvar como teste fdt.txt, né? Quando ele chamar esse cara aí, o trailer já vai estar preenchido lá, tá? Então vamos executar isso aí. Gerar arquivo fdt. Estão aí todos os dados, olha. Cabeçalho, aqui os dados de detalhe. 1, 2, 3, ele vai gerar aí até o 10, né? E se a gente observar aqui, teste FDT. Aí, ó. Tá o nosso arquivo FDT criado, né, 100%, tá? Inclusive com o trailer lá no final. Legal? Porque ele criou o arquivo aqui no C2 pontos. Porque o meu componente está pedindo para ele fazer isso. Olha. Grave o arquivo lá no C2 pontos. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos analisar o arquivo ACJF, né? Rotina para gerar o arquivo ACJF. Bem parecida com a rotina anterior, tá? Tem o contador, né, para contar o sequencial do registro. Preenche os dados do cabeçalho do ACJF. Imprimo esses dados no memo. Daí eu parto para o registro 2, que é o registro dos horários contratuais. Horários contratuais, aqui estão eles, olha. Tá? Então, com o acbr.acjf registro 2 new, então cria um novo registro e põe na lista, né? Campo 1 é o contador, porque é o sequencial. Campo 2 é 2, que é o tipo de registro. Campo 3, 0001. Isso aí é o código do horário. Aqui vai explicar o que é o código do horário, logo aqui abaixo, tá? Tô colocando estático. Aí vem aqui o campo 4 e 5. O campo 4 e 5, ele pergunta a entrada e a saída, né? Então, se for par ou ímpar, eu estou testando, eu vou inserir aí 8 e 12 horas ou 14 e 18 horas, tá? Campos 6 e 7, início do intervalo e fim do intervalo, eu ponho o início do intervalo é às 12 horas e o fim às 14 horas.
Depois eu pego os dados disso daqui e imprimo no Memo. Daí vem o registro 3, que é o registro de detalhe. Esse registro é gigante, né? Tem a ver com as horas extras e tal. Mas eu imprimi apenas alguns dados dele, tá? Fui apenas até o campo 6. Então, com o registro 3 new, crio um novo registro e ponho na lista. Contador é o sequencial, tipo de registro 3. Campo 3 eu estou colocando o I, deve ser o PIS do empregado. Vamos ver se é mesmo. Isso, campo 3. Campo 4 eu estou colocando label edit 9. É a data inicial, então está pedindo uma data, data de início da jornada. Estou colocando essa data aí mesmo. Campo 5, 8 horas, primeiro horário de entrada. E campo 6, 0001 é aquele código do horário que tem a explicação anterior, tá? Então instancio aqui os objetos, né? Vou instanciar 4 desses e 5 no caso, que vai de 0 a 4, 5 horários, 5 registros de detalhe. Depois eu concluo aqui a impressão no Memo e o próprio componente ele vai gerar o trailer, né? Quando eu pedir para salvar aqui o arquivo teste.acjf.txt. Vamos então executar. Gerar arquivo ACJF. Pronto, os dados estão aqui, olha, cabeçalho, horários, aí os horários e aí os detalhes. Se nós viermos aqui na raiz, aí o arquivo, né? Cabeçalho, horários, detalhes e o trailer. Legal? Então é isso, né? Como é que você vai fazer na sua aplicação aí agora? Você vai pegar essa demonstração como exemplo, tá? E vai adaptar para a sua aplicação, né? Se você já é usuário do ACBR, você já está acostumado a fazer isso, né? Os desenvolvedores eles pegam o demo, o exemplo que está ali no ACBR e fazem as devidas adaptações para a sua própria aplicação, tá bom?